Eu não ia fazer este vídeo, não é o perfil do canal, mas tem dois vídeos aqui no Além da Impressão falando sobre Sandman e o autor Neil Gaiman desta série, no qual eu elogio sua genialidade e esta versão do personagem da DC Comics que ele atualizou após a crise nas Infinitas Terras. Este vídeo é sobre o artigo publicado pela revista norte-americana Vulture, que foi baseado em uma investigação detalhada. Segundo a publicação, o escritor recebeu denúncias de 8 mulheres diferentes entre os anos de 1986 e 2022. A apuração envolveu entrevistas com essas mulheres, análise de mensagens enviadas a amigos, troca de mensagens com o próprio autor e documentos fornecidos pela polícia. 2 das supostas vítimas eram funcionárias do autor, enquanto as demais eram fãs dele. Não vou falar sobre os crimes, nem julgá-lo, porque não cabe a mim nem ao canal. Eu vou falar aqui sobre a minha relação com as suas obras, no caso as que adquiri há tanto tempo. Já li, reli e vi adaptações para o cinema e o stream, que acredito ser improvável que ele publique novamente. No entanto, não planejo me desfazer dos exemplares que já possuo. Na questão de ser fã, é claro que admiro os autores e eles merecem créditos, mas prefiro ser mais fã dos personagens e das obras. Por mais que se diga que não possa separar o autor de sua obra, a história tem vida própria. Não deve seguir intenções, valores ou biografias de quem as criou. Essa é uma perspectiva associada à crítica da morte do autor, popularizada pelo crítico Roland Barthes. Este crítico e filósofo coloca como ponto central que o autor não é a autoridade sobre sua obra quando ela é publicada. O leitor é quem constrói o significado por meio de sua interação com o texto e enfatiza a diversidade de interpretações. Por exemplo, podemos apreciar o Watchmen, tem um vídeo aqui no canal, por sua complexidade, narrativa e impacto cultural, sem levar em conta as opiniões polêmicas do autor Alan Moore sobre as adaptações de suas obras. Eu entendo aqueles que argumentam que é fundamental para compreender a obra entender o autor, seu contexto, suas vivências e ideias. Uma visão ligada ao biografismo. É o caso, por exemplo, de outra obra de Alan Moore, do Inferno, também tem um vídeo no canal. Conhecer o interesse de Moore pelo misticismo e pela história vitoriana pode enriquecer nossa leitura. Acredito, no entanto, que uma obra, assim que é publicada, se abre a múltiplas interpretações, que vão além da intenção original do autor ao longo do tempo. Vão além da impressão. Assim como Sandman, Batman, Superman e Homem-Aranha, que passaram por diversas mãos de autores e continuam a evoluir. As histórias ganham novas dimensões. Minha visão pode parecer uma justificativa para um apego material às obras, mas mesmo que me livre delas, elas permanecem em minha memória e a mensagem já foi transmitida. O resultado disso é como cada um as interpreta. Não é porque o pai é monstruoso que os filhos serão horrendos. Essa desconexão permite que a arte sobreviva independentemente de quem a criou. Os vilões mais surpreendentes das histórias em quadrinhos são os que parecem ou se fazem de mocinhos e no final se revelam vilões. São altamente inteligentes, manipuladores e abusam do poder político, social ou financeiro. Neil Gaiman escreveu uma história chamada Calliope, que foi adaptada para a Netflix e que agora tem uma nova interpretação, podendo o autor estar ali falando de si, onde o personagem Richard Madoc, escritor, mantém Calliope, uma das musas da mitologia grega, presa para lhe dar inspiração para as suas histórias, e abusava fisicamente dela, que é libertada pelo Sandman. O autor de Sandman, Belas Maldições, Deuses Americanos, Livros da Magia, Morte, Coraline e outras obras não é uma raridade no meio de autores e celebridades que causam decepções em fãs e levantam discussões sobre como lidar com o legado artístico dessas pessoas. Tivemos Warren Ellis, autor de obras como Transmetropolitan e Planetary. Tivemos Gerard Jones, autor de Lanterna Verde e Liga da Justiça Europa. Recentemente o quadrinista Ed Piscor. Além de escritores, celebridades e músicos como Orson Scott Card, Marion Zimmer Bradley, Kevin Spacey, Woody Allen, R. Kelly e Marilyn Manson. Compreendo a decepção dos fãs e a tristeza pelo ocorrido.
mas o que mais lamento é o infortúnio e a dor das vítimas. Essa decepção, na verdade, é uma ilusão, pois a menos que você realmente conheça o autor, conviva com ele, converse pessoalmente, frequente sua casa, você não conhece de fato a pessoa que admira. Isso vale para qualquer figura pública, seja autor, ator, cantor, político, youtuber ou qualquer outra celebridade. Sem falar que não é como se ficássemos órfãos desses autores. Há outros tão bons quanto. Já leram Condado Maldito? De Colin Bunn e Tyler Crook? Assim que terminar de ler, vou fazer um vídeo aqui no canal. A história acompanha Amy, uma jovem que vive em um condado rural cercado por segredos sombrios. No dia do seu aniversário de 18 anos, ela descobre que está conectada a uma poderosa bruxa que foi morta pelos moradores locais, antes de seu nascimento. Amy começa a perceber que possui habilidades sobrenaturais e descobre que o condado está repleto de espíritos, monstros e outros seres chamados por assombrações. Essa série foi publicada pela Dark Horse Comics entre 2015 e 2018 e aqui saiu pela editora Dark Side. Se vocês gostam de história que mistura mitologia, filosofia, elementos oníricos e narrativas complexas, vão gostar de Fábulas, de Bill Willingham, com personagens de contos de fadas vivendo em segredo em nosso mundo. Tem Prometeia, de Alan Moore e J. H. Williams III, que explora temas de magia, mitologia e poder das histórias. Temos A Saga, de Brian K. Vaughan e Fiona Staples. Apesar de ser uma ficção científica misturada com fantasia, Saga aborda de forma profunda temas universais como amor, morte e pertencimento, com uma narrativa rica e simbólica. Monsters, de Marjorie Liu e Sana Takeda, uma fantasia sombria com elementos de mitologia asiática, centrada em uma protagonista poderosa que enfrenta horrores externos e internos. Hellblazer, que tem um vídeo aqui no canal e eu pretendo fazer o segundo, principalmente sobre os arcos de Jane Delano com John Constantine. The Shade, de Changeman, de Peter Milligan, com um tom surreal e psicológico. Esta série explora os temas de identidade, insanidade e os limites da realidade em uma vibe que lembra o lado onírico de Sandman. The Wicked plus the Divine, de Kieron Gillen e Jane McKelvey, onde os deuses encarnam como estrelas pop a cada 90 anos, vivendo apenas 2 anos antes de morrer. A obra reflete sobre a fama, mortalidade e mitologia com uma narrativa estilosa e contemporânea. Tem também obras como Something is Killing the Children, de James Tynion Ford. Tem 2 vídeos falando aqui no canal. Tem Lock and Key, de Joe Hill e Gabriel Rodrigues, que traz uma atmosfera rural parecida com Condado Maldito e uma conexão com o sobrenatural. Além de trabalhos de Jeff Lemire, como Black Hammer ou Gideon Falls. Sendo assim, continuem lendo quadrinhos. Se nunca leu, comece. Valorizem um comportamento ético e responsável tanto na arte quanto na vida pessoal. Deixem os seus comentários e opiniões. Aproveitem para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu sou o Anderson Araújo e este foi o novo Além da Impressão.